Vem, vem cá, Marrom, vem dar oi. Fala oi pro pessoal. Oi! Tudo E, bem, queridão? E aí, e gente? aí, gente, como é que Bom, estamos? vamos começando então, né? Val, vamos começar com você se apresentando, falando sobre você um pouquinho, contando aí quem é você, para quem não conhece, muita gente aí na live te conhece bem, mas fala um pouquinho aí para quem não te conhece. Oi, gente, eu vou me apresentar como eu sempre me apresento lá no Sesc, né? Eu digo sempre, eu sou a Val, de Valéria, não é Valdete, Valdênia, Valdirene, porque eu tenho muitos apelidos, eu sempre faço essa brincadeira. Então, eu sou a Val, sejam bem-vindos. No momento, Regi, eu sou uma pessoa como todas as outras, atravessando uma pandemia, né? Com todas as suas questões, mas, né, falando da parte profissional, que também é uma professora de educação física, né? Tentando se adaptar às demandas virtuais aí, esse novo mundo. Então, Isso a aí. gente já tem quase 20 anos de profissão, é bastante tempo, né? Na área de ginástica, na área da recreação, né? Como personal. Então, tenho uma história bem bonita, graças a Deus, bem feliz com a minha profissão para contar. E é isso, estamos aí. Legal. Bom, quem está entrando, clica aí no coração pra gente. Feliz de ver vocês aqui. Oi, Fabi. Feliz. Bom, Pessoal dando eu oi sou a pro meu cachorro. Regiane. Oi, Marrom. O Marrom é Oi, famoso aí Marrom. na internet. Marrom é famoso. E, bom, eu sou a Regiane, eu tenho um empório de produtos naturais, né, para quem não me conhece. E eu iniciei o empório com o intuito de falar de saúde integrada, né? Não só levar os produtos naturais, mas também ter no Empório uma proposta de mais ampla, onde a gente iria utilizar o espaço para também falar sobre saúde física, mental, né? Ampliar que a gente sabe que a saúde não depende só da alimentação, né? Depende aí uma boa parcela da alimentação, mas depende de outras coisas também. Então a gente tinha Sim. esse intuito, né? De usar o espaço, que é um espaço bem legal, quem já esteve lá e quem teve a oportunidade de ir aos eventos viu que é um espaço legal, né? Mas eis que veio a pandemia, né? Pois E é. aí a gente não tinha mais como utilizar o espaço, como fazer os eventos, como usar, é, como ter uma quantidade grande de pessoas lá por, lógico, né, motivos de saúde. Então a gente teve que se reinventar, né? Como é que eu vou continuar fazendo o que eu sonhei em fazer de outras formas? Como é que eu iria fazer? Então a gente hoje está usando o espaço que a internet nos proporciona para poder continuar levando essa proposta de saúde integrada, né? E Aham. falar de outras coisas, né? E usar o espaço da internet, já que a gente não consegue usar o espaço físico. Um baita desafio, né? Aí pra Sim. gente. A Valéria, assim como eu, é uma pessoa que também, né? A gente conversou muito sobre isso. Tinha algumas restrições e algumas dificuldades em utilizar os canais virtuais, né, Nossa, digitais, etc., e ao invés de utilizar o canal convencional de contato com as pessoas, né? Eu e ela vai falar disso, mas a gente se sente bem mais à vontade falando com pessoas, mesmo que sejam públicos grandiosos, do que falando assim, via vídeo. sim, Aqui é estamos legal, porque vencendo um estamos desafio, né, vencendo. Regi? É isso aí. Aqui é legal, porque pelo menos a gente está vendo aqui as pessoas que estão entrando, alguns comentários e tal, mas óbvio não é a mesma coisa. Então, por que falar disso, né? Qual é o objetivo dessa live? A gente falou sobre falar sobre exercício em casa. Quando eu iniciei lá o Empório, a Val era, né, uma das minhas convidadas, né, Val, para Sim. fazer um evento lá no Empório,
uma aula especial, né? Uma proposta gostosa, legal dela de praticar essa aula lá, ao vivo, lá, fisicamente no Empório. Bom, não foi possível, por razões óbvias que você já conhece, então estamos nós aqui, né? Agora ela é a nossa convidada aqui. Então, o objetivo da live, que naquele momento a gente iria falar ela já estava começando uma proposta de consciência corporal, o objetivo da live aqui hoje é conseguir inspirar vocês de alguma forma, né? Através da transformação que a Val precisou fazer na vida dela também, a conseguir se exercitar em casa, principalmente com saúde e segurança. Esse é o principal objetivo aí. E aí, vamos falar um pouquinho, então, Val, contar para eles por que a gente escolheu o tema se exercitar em casa, né? Ó, para a gente poder chegar nesse tema, que ficou sendo uma aflição minha, né? Eu preciso contar um pouquinho de como é que eu cheguei nele, né? Então, eu lembro que quando começou a pandemia, eu estava assim, há uma semana das minhas férias, então eu já estava pensando que eu ia estar em uma praia bem, né, cheia lá de sol, água de coco, natureza, e aí de repente veio a pandemia e mudou tudo, né? Eu costumo dizer que eu demorei 3 dias para cair a ficha e criar um esquema para conseguir passar por isso da melhor maneira possível, né? Então, eu fui pensando, o que eu posso fazer enquanto estrutura, né? Então, o que eu preciso ter em casa, já que eu não era uma pessoa de cozinhar muito, comia muito fora, né? Para que eu possa me autocuidar. O que eu vou consumir de boa informação, né? Eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Eu preciso de fontes mais puras de informação, né? Sem tanta polarização e coisas negativas, que eu também decidi que eu seria uma pessoa otimista, né? Que eu procuraria ver sempre o copo mais cheio do que vazio. Então, o autocuidado e que eu iria pedir ajuda se eu precisasse, né? E aí, no meio de tudo isso, eu entendi que o mundo mudou, que as aulas de ginástica já estavam sendo online, então, graças a Deus, eu tenho muitos parceiros de trabalho, assim, incríveis, né? E eles começaram um movimento de dar aula, e aí eu pensei, gente, o mundo mudou, e esse é meu trabalho que eu amo, o que eu posso fazer, né, para colaborar e, ao mesmo tempo, para vencer a resistência que eu tinha, né, e que eu já estou melhor, já são quase 7 meses aí vencendo essa resistência, de trabalhar na internet, porque já tinham surgido alguns convites, né. Então, como eu estava de férias, né? Eu lembro que até meu primeiro vídeo, que está lá no canal, foi para explicar, né? Por que eu estava demorando, que eu ia entrar de férias, né? E que eu ia ver como é que eu poderia colaborar de alguma forma e que eles ficassem tranquilos que, né? Eu acharia um caminho, né? E pensa, Regi, na pessoa que não tirava nem selfie na vida, né? Quanto mais imaginava que hoje eu ia estar aqui falando com você numa live, e enfim, aprendizado, né? E aí eu fui devagarinho construindo essa base, né? Buscando boa informação sobre o que estava acontecendo, e passando pela questão do autocuidado, e aí eu virei aluna. Eu virei aluna de várias aulas de ginástica disponíveis na internet, né? Eu falei, eu quero conhecer o que o aluno sente quando ele está fazendo uma aula online, porque eu sou muito do físico, de estar ali corrigindo o aluno, tocando o aluno, né? Já que eu trabalho com as questões posturais também. E aí eu comecei essa investigação, fazer a live dos amigos, né? Fazer lives de outras fontes. E também eu fui postando essa jornada, porque eu também queria aprender a mexer nos aplicativos. Eu nunca tinha editado um vídeo, né? Não tenho vergonha de contar isso, porque é quem eu sou, é o que eu passei, né? E estou passando ainda. E aí eu fui iniciando esse trabalho. E eu falei, bom, tem 1 mês de férias para aprender isso e depois dar a minha contribuição aí de alguma forma, né? Então foi 1 mês de muito trabalho. No meio de uma pandemia... Pode falar. Desculpa, Val. Não, tem uma coisa que a gente conversou e que eu não consigo colocar aqui para vocês, para que vocês vejam, mas quem conhece a Val vai saber o que eu estou falando,
quem não conhece pode ver o que eu estou falando nas redes sociais dela, que a Val era acostumada a lidar com multidões, né, Val? A dar aulas para uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo, que ela é instrutora lá no Sesc Belenzinho, né? Então, não só no Sesc, mas em qualquer outro lugar que ela tivesse, sempre as aulas dela eram com uma quantidade enorme de pessoas ao mesmo tempo. Então, lidar com grandes públicos, com multidão, não era problema nenhum para a Val, né? Tem vídeos lá muito legais no Facebook, no Instagram, de momentos especiais em que a Val está dando aula para uma quantidade surreal de pessoas. Então, de repente, uma pessoa que está acostumada a lidar, e aí, na conversa que eu tive com ela, eu pude me colocar um pouquinho do lado de lá, né? Sair do lado de ser aluna, né? Porque eu já tive a oportunidade de ser aluna da Val, eu tinha eu tinha um show para ir do YouTube, eu ganhei ingressos para o show das minhas irmãs, e aí tinha 3 meses para eu me preparar para o show, e eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de rompimento de ligamento, fiz a cirurgia. Sim. E eu tinha que me recuperar em 3 meses para poder assistir ao show e sair inteira, né? E a Val me preparou para isso, né? Então, eu tive, nesse momento, quer dizer, eu fui aluna dela, eu entendo como aluna, mas eu tinha que sair dessa casinha de aluna quando ela estava me contando as histórias e entender o lado do professor, né? Então, como a pessoa que está acostumada a instruir uma grande quantidade de pessoas e receber ali o feedback ao vivo e a cores, de repente ter que lidar com vídeo, né? E a Val estava lá com a telinha dela gravando vídeos para fazer aulas, né, Val? E terrível, assim, porque assim, eu perdi tudo, né, assim, a questão totalmente visual dos alunos, né, aquela multidão e aquele movimento do dia a dia, aquele corre-corre para lá e para cá, né, as minhas questões sociais também, porque eu adoro sair para dançar, então, tipo, de repente também não pode mais sair, né, e aí eu tenho que conversar com o celular, com uma tela, né, onde eu não vejo ninguém. Então, hoje eu estou vendo você, já tá assim, deixando meu coração mais quentinho, né? Estou vendo os comentários do pessoal aí, gente, muito obrigada pelo carinho, obrigada mesmo. Isso já ajuda, mas, por exemplo, quando eu estou lá gravando vídeo, eu só me vejo, não vejo ninguém, né? Então, até igual a gente conversou, eu tenho um ritual, eu fui criando um caminho para conseguir lidar com a tela, né? E o principal que me conecta é realmente fechar os olhos, respirar fundo, me conectar, imaginar que eu estou lá numa sala de aula, cheia de alunos com um rostinho feliz na minha frente, né? Criar a imagem mais real para eu conseguir gravar. E tudo que tem, todo esse conteúdo simples que tem, foi feito por mim mesmo, assim. Eu tenho muitos colegas maravilhosos que se ofereceram para editar o vídeo, né? Que me deram várias dicas, eu sou extremamente grata, porque eu tenho para quem perguntar, mas eu falei assim, gente, eu vou me dar 2 dias para aprender. Se eu não conseguir achar essa informação, não conseguir de jeito nenhum, eu vou perguntar para alguém, né? Oi, Di, porque eu acho que minha cabeça precisa entender desse mundo virtual, né? Eu falei assim, gente, preciso aprender a pensar diferente, preciso aprender a confiar, né? Que as pessoas que estão ali do outro lado estão confiando também no meu trabalho e ver, né, o brilho da educação física que eu vejo em todos os meus 20 anos aí de carreira, né? Numa tela também. Mas não é tarefa fácil não, Regi. Eu acho que eu só consegui porque eu sempre, assim, acho que por trabalhar sempre com muita gente, né? Muita gente mesmo, desde o começo da carreira, eu criei o hábito de ter alguns momentos de silêncio. Então, eu também saio para acampar sempre que é possível, né? Meu final de semana geralmente tem no mínimo um dia que eu fico quieta, para acalmar mesmo, acho que para equilibrar isso, né? Mas eu sinto muita saudade, muita falta, muita, muita mesmo. Eu imagino, Val, eu imagino. Ó, só um recado para quem está com a gente, fiquem com a gente até o final, que vão ter surpresinhas aí, né, Val? Tanto minhas quanto da Val.
Vão ter surpresinhas. Sim. Oi, Dani! Vão ter surpresas aí para quem ficar com a gente, tá bom? Então fiquem. Quem está entrando, por favor, clica no coração, clica no aviãozinho, manda para os amigos, convida para participar com a gente aqui do bate-papo. Bom, aí a gente conversou muito, eu e a Val, falando dessa questão toda que ela teve que vencer aí, das dificuldades de lidar com esse mundo virtual. A Val, a gente falou da questão do ficar em casa. O que significava, né, ficar em casa com saúde e segurança, né? Então, a gente conversou muito a respeito disso, né? Por isso que a gente trouxe esse tema, até falando da questão do exercício em casa, né? Para trazer para vocês aí um pouquinho, queria que a Val falasse, do que vai além desse ficar em casa, Val, quando a gente fala de se proteger, não só do coronavírus, mas de qualquer outra doença, né? Que contagiosa ou não, que pode aí prejudicar a nossa saúde. O que seria, o que a gente precisaria se preocupar de forma sistêmica, além do ficar em casa, né? Ou, olha, já que eu decidi, eu falei, eu vou ficar em casa, então o que eu tenho que fazer, além de ficar em casa para me proteger? Eu lembro que quando eu percebi, né, eu me peguei falando isso em voz alta, né, falando, nossa, não vai ter férias, né, eu vou ter que ficar em casa. E aí eu falei isso numa conotação ruim, né? E aí no segundo seguinte, tipo, que eu me ouvi falando eu vou ter que ficar em casa, eu já pensei, gente, mas imagina se eu estivesse viajando e não conseguisse voltar. Não conseguisse voltar para casa, né? Se a minha casa não for para mim o meu melhor lugar nesse mundo, tem alguma coisa errada, né? E aí eu entendi tudo o que estava acontecendo, criei essa estrutura para passar por isso e falei, bom, então ficar em casa agora precisa ser prazeroso e eu preciso me cuidar. E eu entendi que o coronavírus, ele trouxe várias reflexões para você se voltar para si, né, para o seu autocuidado e principalmente pelas questões de imunidade, né? E aí a nossa imunidade, ela vai além de só se trancar em casa, agora correlacionando com a questão do coronavírus, né, do contágio, né? Ela vai além de só se isolar do vírus, né? A gente precisa dormir bem, comer bem, ter o descanso, né? Ter um lazer mental que seja, ter movimento, né? Então não adianta nada eu ficar em casa, me trancar, achar que eu estou super protegida do coronavírus, se eu não faço nada disso, se eu não tomo sol, se o meu sono não é legal, se eu não me movimento, se eu como só comida processada, né? Se eu não me cuido. Então, essa questão de imunidade, ela vai muito além. E aí eu decidi que eu não seria neurótica, né? Mas que eu também não seria negligente. Então, eu falei, então precisa de álcool gel, preciso ficar em casa a maior parte do tempo, né? Preciso produzir o meu próprio alimento, preciso descansar, né? A imunidade vai muito além disso. Precisa tirar o estresse, né, assim, da mente, fazer uma limpeza mental mesmo, né? E é isso que compõe uma boa imunidade. Então, assim, nessa minha pesquisa na internet, eu achei muita coisa, né, em relação a exercício e também em relação à postura diante do que está acontecendo, né? Então, sem julgamentos, mas mais para fazer uma observação, para ter um panorama e também criar uma linha que eu iria seguir para colaborar, né? Eu pensei assim, bom, vamos achar um caminho do meio, porque eu também não posso pensar, olha, eu vou esperar a pandemia passar, né? Então, agora eu não vou ficar mais me cobrando nada, né? Eu só vou relaxar e vou esperar passar e aí eu vejo o que eu faço. Hoje a gente já tem 7 meses, eu nem sei quanto tempo isso vai demorar a passar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que eu não posso ser negligente, mas eu também não posso ser neurótica a ponto de ter medo de tudo, sabe? Evitar tudo e todos, né? Porque esse tempo está correndo e não é só isso que vai trazer para a gente uma saúde perfeita. E quem é que garante, né, que a gente não vai pegar esse vírus de alguma forma, né? A gente não tem 100% de certeza. Mesmo e aí em casa, eu pensei, né? Eu pensei assim, olha, eu ainda não sei se eu tive ou se eu, né, se eu vou ter. Em algum momento eu vou fazer o teste, né, para saber.
Mas assim, eu decidi que eu iria fazer duas coisas. O principal para evitar o contágio, né? Para evitar de me contaminar. Então, álcool gel, máscara e tudo que a gente já sabe que precisa. E cuidar da minha imunidade o máximo possível, porque se eu pegar, eu tenho uma chance maior de passar por isso, né? Sem muito perrengue, digamos assim, né? Até Ô, Val, agora tá dando certo. quando a gente conversou, ainda falando de exercício físico, mas quando a gente conversou, você me falou coisas muito legais a respeito dessa questão do ficar em casa, né? Mesmo que a gente fique em casa trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente também vai ficar em casa muito mais parado do que a gente ficaria se a gente estivesse saindo para trabalhar, né? Quem está em home office também está ficando bem mais estático, vamos dizer, do que se estivesse indo para o escritório. Você falou das coisas, das definições sobre exercício físico e atividade física, que eu acho maravilhoso, acho super legal, e que pode ajudar, de repente, quem está em casa e que está se sentindo culpado porque não está se exercitando tanto quanto devia ou quanto gostaria, a como colocar mais movimento na vida, né? Tem algumas coisas que são até engraçadas, mas que faz sentido. Como é que a gente pode pôr um pouco mais de movimento na nossa vida, mesmo estando dentro de casa? Como é que pode fazer? Tá, ó, pessoal, vocês vão dar risada, meus alunos estão todos aí, né? Mas hoje vocês estão conhecendo um pouco da Valéria, fora de ser somente a professora, né? E já que a gente está aqui, então vamos contar os bastidores, né? Então, Regi, assim, eu percebi que ao longo desse primeiro mês, principalmente da pandemia, né? Que o meu corpo estava mudando, porque eu já não sentia mais tanta fome quanto eu sentia antes. Eu já comecei a sentir um pouco de dor aqui, dor ali, né? E aí eu percebi que a minha atividade física, ela reduziu, sei lá, 80% no mínimo, né? De uma pessoa que dá várias aulas no dia para, de repente, ficar trabalhando em casa, mesmo que estivesse treinando em casa, né? Não era nem de perto o volume de atividade física que eu tinha. E aí, só para definir para o pessoal, né, atividade física e exercício, a diferença, né? Atividade física é todo e qualquer movimento que a gente faça, né? Para gastar energia. E exercício físico é algo programado, específico, né? Somente para você, assim, com um objetivo. Então, são coisas diferentes. Mas aí eu comecei a colocar na minha rotina as coisas engraçadas que você falou, né? Por exemplo, eu preciso lavar a roupa. Lavei a roupa, estendi a roupa, secou a roupa. Na hora de guardar a roupa, a gente guardava de duas em duas peças, tirava do varal, ia no quarto, dobrava, guardava na gaveta, né? Comecei a deixar louça, pano para passar em casa, tudo depois do almoço, para que eu não ficasse sentada na mesa, né? E sem me movimentar. Falei, gente, preciso regular o meu corpo para essa situação que eu estou passando agora, né? E aí eu comecei a me movimentar mais, mesmo dentro das atividades diárias de casa, né? Então, eu não secava mais louça, né? Porque a minha rotina diária, no mais prática possível, para sair para trabalhar e pronto. E agora eu seco a louça, levo as roupas devagar para dobrar, passo pano na casa só depois do almoço para não ficar sentada no sofá. Eu fui criando outras questões só para me movimentar um pouco mais, né? E mesmo que levasse isso comigo, com bom humor, rindo de mim, né? Nossa, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu treino, mas eu não vou passar 3 horas, 4 horas do meu dia treinando, né? Isso também não é saudável, tudo precisa ter um equilíbrio, né? E também não quero passar 3, 4 horas do meu dia só sentada, sem fazer mais nada, só vendo televisão, só fazendo coisas que são estáticas, né? Que a gente não se movimenta. O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. E até essa é um viés do exercício físico que eu quero deixar mais ressaltado hoje em dia, né? Hoje na nossa live, porque a gente precisa ter movimento, né? Se a gente não se movimentar, a gente vai enferrujar, sabe? Precisa criar estratégias para que você se movimente, né? Mesmo que seja nas funções do dia a dia. E aí tem um caso de uma amiga que deve estar aí na live, né? Que na verdade é da médica dela,
que é uma médica que estava assim, bastante acima do peso, sempre tinha incômodo quando ela ia lá na médica, né? E de repente ela precisou ir e a médica já estava se sentindo melhor, já tinha perdido um pouquinho mais de peso, né? E comentou com ela que precisou limpar o consultório porque ficou sem faxineira. Ficou bastante relutante, mas só de fazer essa atividade ela melhorou. As dores passaram. Então, veja, o nosso corpo precisa mesmo de movimento, né? E aí, aqui em casa, eu tenho 3 cachorrinhos que me dão bastante trabalho, que já me ajudam nisso, né? Me ajudam a ficar lá 1 hora tomando sol, cuidando deles, né? Mas, além disso, a gente vai inventando as coisas por aqui, e não necessariamente só o exercício específico, planejado, né? Mas tem que se mexer, senão a casa cai. Não, vai passar um pano, vai varrer uma casa, faz um agachamento, né? Faz uma... Parece uma coisa. Dentro do seu limite, prestando atenção lá no seu corpo, né? Exatamente. Mas a gente tem que se mexer, sim. Com certeza. Eu tive uma relação assim com a escada, né? Porque a escada eu não usava, assim, vou confessar. Eu usava elevador mesmo, moro no 5º andar, então daria para usar a escada. Às vezes eu tinha uma semana assim que eu falava assim, eu vou subir de escada essa semana toda, tal, até conseguia. Mas aí entrou a pandemia e aí no começo, né, a gente teve alguns casos de coronavírus aqui, inclusive na torre que eu moro, do meu condomínio. Então eu pus na minha cabeça que eu ia esquecer o elevador, né? Então eu subia e descia de escada todos os dias, né? Hoje eu ainda subo também, menos do que eu subia no começo da pandemia, o medo vai acabando, né? Mas fazia, e aí, lógico que depois sei lá, do 12º dia, você já tá subindo a escada sem nem sentir, né? Você tá, nos primeiros dias você sofre, depois você não sofre mais. E você já vai começando a ganhar um pouquinho mais de condicionamento físico. Eu falei, olha, eu tô ficando mais espertinha, tô subindo a escada mais, né, sem sofrer tanto, sem chegar aqui esbaforida. Então, quer dizer, é uma forma também, né, de colocar um pouco mais de movimento na nossa vida, né, de uma outra forma também. E aí, falando, Val, queria que você, né, falasse desse tema com todo o seu carinho aí especial, que eu sei que você é apaixonada por ele, do que é que as pessoas precisam, então, né, que é o que a gente conversou, para fazer exercício em casa, levando em consideração, então, aquilo que você conhece bem, que é a questão da consciência corporal, né? O que é essa consciência corporal e no que ela pode nos ajudar na hora de treinar dentro de casa? Regi, foi assim que tudo começou, porque eu percebi, né, que se a pessoa não tiver consciência corporal, ela corre muito risco de se machucar. Então, naquela minha busca lá sendo aluna, né, de vários sites, escolas, enfim, eu percebi que a gente tinha muita coisa legal na internet, mas também muita coisa perigosa, sabe? Que nem tudo era para todo mundo ali, né? Uhum. Então, assim, eu falei, bom, já que o pessoal também lá opinou, quando eu fiz uma enquete de como é que eu poderia colaborar, né? O pessoal pediu questões relacionadas à postura, né, ao movimento. Eu pensei, então eu vou criar um projeto que fale bastante de consciência corporal. Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu percebo o meu corpo, né? Como eu me sinto, quais são os meus limites, né? Mais eu vou ter um bom senso de escolher algo que seja de acordo com o meu nível de habilidade, de capacidade ali, né? E aí eu resolvi ir por esse viés, até porque a gente não sabe quem é que está assistindo a gente. Então, eu encontrei muitas coisas na internet, muitos blogueiros, sabe? Que até algumas pessoas, assim, bem intencionadas, né? Têm uma vontade de colaborar, mas não têm o conhecimento, né? A gente também, de repente, viu vários profissionais, assim como eu, né? Tentando trabalhar na internet, mas que ainda também não tem o jeito. Então, agora as pessoas estão melhorando, estão se profissionalizando mais nesse viés. E aí eu falei, gente, eu vou, assim, já que eu tenho que aprender, então eu vou usar bastante essa questão da consciência corporal, porque ela serve para qualquer coisa, qualquer atividade que você quiser fazer, ou simplesmente para você lidar com o seu corpo nas atividades do dia a dia, né?
Como é que Mas se eu você se fosse falar para uma sente? pessoa que nunca Ô, Val, desculpa. Se eu fosse falar para uma pessoa que nunca tivesse ouvido esse tema, tá? Consciência corporal, nunca tivesse ouvido falar disso, como é que eu daria uma definição para ela de consciência corporal? Olha, a capacidade que você tem de se perceber, de perceber o seu corpo no espaço, digamos assim, né? De Uhum. saber se seu corpo está ajustado, se não está. É a capacidade de se perceber, digamos assim. Porque a gente ouviu muitos relatos, por exemplo, de colegas que também já estavam oferecendo aulas, né? De pessoas que ficaram confinadas e faziam 3, 4 aulas no mesmo dia, né? E que, de repente, aquela aula não tinha o nível de intensidade adequado para aquela pessoa, né? E Uhum. como ela não se percebe, ela foi fazendo, ela não conseguiu entender, olha, isso aqui não é para mim, né? Esse exercício está demais para mim, né? E aí eu resolvi, então, tentar transformar um projeto que eu tenho, né, já há alguns anos lá no Sesc Belenzinho, num projeto online, para fazer com que a pessoa tivesse, né, um pouquinho mais de consciência corporal. E a gente está indo bem devagarzinho mesmo. Amanhã, pessoal, quem está aí, né, vai ter aula nova, tá bom? Estou terminando a edição, amanhã sai a aula 14. É uma delícia, as aulas Então, da Val são uma delícia. A Manuela faz as suas aulas, minha filha de 10 anos faz as suas aulas e adora. Eu também faço suas aulas e adoro. Não são aulas realmente, como você disse, são aulas para qualquer pessoa fazer, mas elas não são assim tão levinhas, não, tá? Elas são levinhas para você, não para quem está fazendo. Mas tudo bem. olha, eu sei que eu posso estar indo por uma linha muito insegura, né? Porque eu fico pensando mesmo, nossa, será que a pessoa entendeu o que eu quis dizer, né? Será que ela realmente se colocou lá na posição que queria? Então, eu estou realmente indo do B a B, né? E eu deixei lá um descritivo da proposta, e eu estou, assim, joguei, né, para o universo, estou confiando que quem está fazendo está seguindo, né, as orientações. Enfim, sentindo falta, espero que uma hora a gente possa voltar logo para esse presencial. Mas o projetinho, até porque é uma maneira de colaborar, né? E também de aprender, eu não tenho ainda um tempo para terminar. Ele vai devagarinho, mas ainda vai por bastante tempo aí. Ô, Val, e como é que a gente adquire a consciência corporal? Como é que a gente consegue ter? Olha, precisa primeiro querer e precisa praticar, como tudo na vida, né? Legal. Se a gente não se concentrar naquilo que a gente está fazendo naquele momento, né? Tirar um tempinho para a gente praticar e para a gente se perceber, não vai acontecer. Você só vai perceber que tem alguma coisa errada quando doer. Aí a dor vai te mostrar que é um sinal, né? Que alguma coisa não está legal, né? Então, assim, eu acho que hoje, assim, eu gostaria de deixar uma reflexão para o pessoal que não está se movimentando, né? Pensar, olha, por que eu não estou me movimentando, né? Porque geralmente a gente fica arrumando motivos para fazer, né? Mas a gente não para pensar em por que eu não estou fazendo, né? Eu acho que as duas reflexões são válidas. Tanto você pensar, olha, eu preciso fazer, independente se o meu joelho dói, porque aí eu posso fazer um exercício para o resto do corpo, né? Existem tantas maneiras. E de repente pensar, nossa, por que eu estou sempre deixando para depois, né? Por que eu acho que isso não é importante para mim? Será que eu não estou dando prioridade para alguma coisa que de repente não é tão importante quanto ter esses 15 minutos, esses 20 minutos para mim diariamente, né? Então, assim, Uhum. eu estou falando de um exercício geral, você encontrar algo que você goste, que você perceba que está dentro ali do seu limite, começar devagar, né? E de repente alinhar a sua vida a essa atitude, né? Porque você vai lá, se movimenta 15 minutos, sai feliz da vida, fala, eu já fiz. E aí, de repente, você se entope de alimento processado, não dorme direito, sei lá, tem um outro estresse, um outro desequilíbrio que acaba meio que não indo na mesma direção, né? Assim. Então, eu gostaria que as pessoas pensassem, por que não estou me movimentando? Ou então, vamos me movimentar, né? Será que eu vou colher uns bons frutos disso?
E você vê que você falou da pessoa que exagerou e fez, sei lá, 2, 3 aulas num dia só, que daria, sei lá, 2, 3 horas aí treinando, mas a gente ficaria 2 horas sentado no sofá tranquilamente, sem se Fácil, exatamente. movimentar, né? E o quanto que isso é ruim, né? Agora tem tanto estímulo para a gente ficar no sofá, né? Séries na TV, aquela coisa Sim, toda, né? Então aí a série sempre vem acompanhada de alguma comida calórica, porque você senta, quer comer, quer assistir, ao mesmo tempo você já lembra que você quer comer, enfim. Então todo o universo fica conspirando para você ser um sedentário, né? Para você ficar lá sim. E sentado é assistindo isso que a mídia televisão. quer, né? O pessoal que está vendendo aí na internet, e ainda agora com essa inteligência toda que existe, né, digital, eles já É, sabem de tudo que a gente gosta e fica lá oferecendo um exa- monte de coisa, né? Eu acho que a palavra consciência, né? Daí a gente falou da consciência corporal, ela é relacionada ao corpo. Mas a gente precisa ter sim, essa consciência geral, né? Eu tenho algumas ferramentas que eu uso para mim, para conseguir manter a disciplina, né? Porque ninguém é perfeito. Tem dia que a gente não tá indo assim. E aí eu falo, tudo bem, hoje eu me permito, mas amanhã é outro dia, né? E aí sim. eu faço uma listinha lá da minha rotina, programa a rotina, colo ela na minha cara, assim, para eu conseguir um mínimo de coisas, né? De cumprir isso e seguir adiante. Então, acho que é isso, sabe? Criar uma rotina saudável, né? E buscar boa fonte de informação. Acho que é É, isso que a gente precisa. a gente tem uma dificuldade um pouco com esse nome rotina, porque ele nos leva a uma coisa, parece uma coisa chata, né? Mas se a gente pensar bem, né? Toda vez que a gente é retirado da nossa rotina, é mega estressante para a gente, né? Haja vista o Sim, que a gente passou agora, né? Fomos totalmente tirados da nossa rotina, seja ela qual fosse. Então, é estressante. Então, ao invés de a gente pensar na rotina como naquela memória de que rotina é uma coisa chata, a gente pensar de que a rotina é algo que pode nos colocar no eixo, né? A rotina pode ser algo que traga coisas positivas para a gente, lógico, desde que seja uma rotina de bons hábitos, né? Aí ela sim, pode acho que a gente realmente pode trazer, né? assumir o controle da nossa rotina, né? Então, Exato, assim, isso. eu, por exemplo, eu que perdi tudo. Teve algumas pessoas usar, assim, a rotina não mudou tanto, continuou trabalhando, enfim, né, se expondo, né? Não teve o privilégio que eu sou muito grata, tive de ficar em casa, mas a minha rotina mudou completamente, sabe? Se não tivesse assim, olha, Valéria, você precisa criar uma direção, né? Você precisa criar coisas para não ficar no tédio, porque de repente, todos os dias da semana são iguais, não tem mais diferença entre a segunda e o domingo, tipo, né? Então, A assim, sexta-feira é chega e a gente difícil, nem lembra, né, que é sexta-feira, mas sim, mas a gente, se você tem um objetivo, né? O meu, por exemplo, passar por essa pandemia com saúde, exato. aconteça o que acontecer. Então, acho que a gente não pode perder esse foco, né? E aí, se tem um dia que você não está bem, você seja generoso consigo, né? Generosa consigo, mas no outro dia já programa, olha, hoje não está legal, mas amanhã eu vou procurar sei lá, uma atividade física, uma fonte legal para eu poder me informar, né? Eu vou Legal. ler uma coisa interessante, enfim, eu vou achar alguma coisa para sair disso, para não se afundar, né? Cada vez mais, digamos assim. Exato. Olha só, quem tá com a gente, dá aquela clicada no coraçãozinho ali para subir a live, clica no aviãozinho, manda para os amigos, porque ainda tem mais 15 minutinhos para terminar. E também vai ter uma surpresinha aí no final. A Val vai falar sobre os profissionais, porque ela fez uma pesquisa, né, Val, mega vasta aí sobre. A Val, como ela disse, né, no início da live, ela se tornou aluna, né? Ela, de certa forma, se tornou aluna porque ela não conhecia esse mundo, ela não sabia como é dar aula de forma virtual. Então, ela teve que aprender. E aí, para aprender, ela teve que pesquisar muita gente. E com isso, ela ganhou uma bagagem que ela vai dividir com vocês, algumas pessoas aí legais que ela recomenda para que você possa seguir e fazer exercício com segurança e saúde, né? E eu tenho uma surpresinha também para quem ficar com a gente aí no final, tá bom? Então, Val,
Falando da tua pesquisa aí, né? Daquilo que você encontrou de bom na internet. Você consegue falar de algumas pessoas pra gente, de algumas coisas que você Não, eu pesquisou? vou citar alguns nomes aqui, Regi, mas eu me Tá. comprometo a escrever depois nos comentários, quando você salvar, né? Que eu acho que fica mais fácil do pessoal procurar, de repente já deixar o Instagram, já deixar o link do YouTube, né? Porque assim, mesmo todos os profissionais que eu vou citar aqui, as pessoas precisam ter uma consciência delas, se elas ainda assim se enquadram no que está sendo oferecido, né? Sim. Mas, assim, os meus colegas do SESC, desde todos os SESCs que estão fazendo programação online, né, são sempre uma referência grande, porque são pessoas que eu conheço de lá, de conviver junto, de trabalhar junto, né, e também que já tem projetos na internet. Então, a gente tem um professor chamado Gilberto Almeida, que tem um canal no YouTube com vários tipos de aula para cada nível, ele sempre faz a descrição para quem que são essas aulas, né? A gente tem os professores Diego e Bruno, que fizeram várias lives durante a pandemia, que mesmo tendo lá exercícios intensos, né, em 30 minutos de live, eles sempre mostram as adaptações para quem não pode fazer de um jeito, fazer de outro. A gente tem aí um professor chamado Bruno Luca, que tem um canal de yoga no YouTube e que dá aulas de yoga maravilhosas. Então, para quem sabe Esse que aí eu não pode conheço, é bom. exercício de impacto, né? E, lá, já estão falando deles aí. Sabe que não pode fazer exercício de impacto, é legal fazer as aulas do Bruno, né? A gente tem uma professora que coloca no Facebook dela, Jeanne Cook, várias aulas legais de Tai Chi Chuan, Liang Kun, que também são práticas orientais, né, chinesas, que você pode fazendo aí no seu ritmo, no seu limite, né? Enfim, acho que é importante, assim, você se movimentar, prestar atenção no seu corpo. Se você não conseguir executar aquele exercício, espera o próximo, sabe? E não fica esperando para passar a pandemia para começar a fazer algum tipo de atividade, né? E aí também tem o meu curso lá, para quem quiser conhecer. Valéria Nadar. Eu super recomendo. Super recomendo, que é Gente, muito escreve legal. para mim. Quem estiver fazendo, escreve para mim. Ô, Saudade. Val, se você Oi. tivesse que passar um exercício agora pra gente, inusitado, fora do convencional, um exercício agora, por exemplo, que fosse agora para noite, para relaxar do dia, o que você passaria pra gente de exercício? Um que desse pra gente fazer agora aqui, sentada. Isso aí é pegadinha, né, Regiane? Isso aí não Aquelas bem estava no script. preguiçosas, que não quer nem levantar da cadeira. Se eu tivesse que fazer um exercício aqui agora, assim, ó. Eu iria pedir uma coisa que o pessoal pode dar risada, mas eu iria dizer para você se espreguiçar. Espreguiçar é um exercício Espreguiçar. sensacional para Sim, desamassar o ó. corpo. Ai, que Bocejar, né? Só de espreguiçar já é meio que um checklist. Você vai ver onde está rígido, sabe? Aonde que parece que não está legal, né? escuta Vai tirar um ranger, pouquinho da escalar, né? cara, sentado lá na mesma posição. Eu diria isso, né? Mas você sabe que isso é uma coisa, assim, eu vi uma vez, não lembro aonde, né, falando que a gente não dá valor para espreguiçar, né? Mas e os bichos se espreguiçam o tempo inteiro, né? Eles se esticam, e Na aí a gente verdade, sabe que a natureza, né? 5 minutos antes de sair da cama, no mínimo, a gente deveria passar se espreguiçando, né? Para a gente conseguir tirar as inhacas, depende, sei lá, que posição que você ficou, que você dormiu, né? E espreguiçar é realmente um checklist de como é que eu estou, né? Será que eu vou me sentir... Vou perceber onde está rígido, se é meu ombro, se é minha coluna, sabe? E aí a gente tem os exercícios funcionais, né? Sentar e levantar, abaixar para pegar uma coisa no chão, ficar na ponta do pé para guardar alguma coisa na última prateleira do armário, né? Enfim, mas o que a gente precisa, gente, é se movimentar. Então, assim, eu sei que algumas pessoas talvez esperassem que a gente passasse uma receita de bolo, né? De qual foi o treino de fazer em casa. Mas hoje era mais para a gente pensar assim, o que eu posso realmente fazer em casa? Será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo algum movimento em casa, né?
Aonde eu posso procurar isso? Então, vamos nos movimentar, né, Regi? Precisa se movimentar de qualquer jeito. Eu acredito que o mais importante é aquilo que a gente conversou, né? Nós temos que ficar isolados socialmente, mesmo quando a gente sai para trabalhar, né? No geral, a gente ainda continua isolado socialmente, porque a gente ainda não pode ter o nível de convívio com as pessoas que a gente tinha antes. Ok. Então, o que vai além disso, né? O que mais que dá para a gente fazer para se proteger do vírus? Eu acho que esse é um recado muito legal que você passou, que é do conjunto, né? Então, dormir bem, vamos recapitular isso aí, que é importante, né? Até para as pessoas que entraram agora. Pessoal, um beijo aí para todo mundo que entrou agora. Fica com a gente aí. Se a gente fosse recapitular, então vamos lá. Imunidade. Vamos ver se eu peguei tudo. Dormir bem. Vamos lá. Dormir bem. Vitamina D, tomar sol. Tomar sol. Cuidar das questões mentais, do nosso estresse. Né? Então, arrumar um jeito de administrar esse estresse, né? Movimento e o mínimo de convívio social, mesmo que seja com a internet, né? Se você está isolado sozinho. Enfim, a imunidade ela é composta de tudo isso e uma ótima alimentação, né? Inclusive, a gente tem um nutricionista aí que eu vou indicar também, que é o Alisson, da Nutriolista, que está super lançando vídeos legais no canal dele, né? Então, a imunidade ela é composta de tudo isso, sabe? De repente, eu resolvi ficar trancada em casa e só recebendo, sei lá, coisas, comprando, né? Comprando coisas fora e recebendo ali do pessoal que transporta. E eu tô sujeita a pegar o vírus da mesma maneira, sabe? Se eu não cuidei do restante, eu tenho um risco muito maior de não passar bem por isso, né? Esse vírus ainda tem muita coisa para a gente conhecer dele, né, para a gente estudar. Então, assim, acho que é legal a gente cuidar de tudo isso, né? Nutrição, vitamina D, movimento, das questões de estresse e emocional. Não tem como. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque a atividade física, ela impacta em vários desses itens, né? Então, ela ajuda aí a diminuir o estresse, ela ajuda tudo no seu corpo funcionar melhor, ela ajuda a dormir melhor, né? Então, eu sei que também tem a questão social, agora nem tanto, porque a gente está isolado, né? Mas ela é uma chave que conecta várias questões no auxílio da imunidade. Então, seria interessante que a gente, né, cuidasse um pouquinho de tudo isso daí. Bom, a gente está chegando quase ao fim aí, né? Temos 7 minutos ainda, dá para falar mais algumas outras coisas. Quem tiver aí dúvidas, quiser fazer alguma pergunta para a Val, quiser mandar, mande perguntas para ela. Quem sabe aí nesses últimos minutinhos dá para a gente responder para vocês, né? A Val consegue responder. Eu espero que tenha sido, né, proveitoso. Peço aí que vocês acessem lá o perfil da Val e conheçam as aulas que ela posta. Você está em qual, Val? A 13ª, 14ª, uma coisa assim, não é? Amanhã sai a 14ª. Do projeto, né? Porque também tem 3 aulas que eu fiz no início, bem assim, de percussão corporal, mas que ajuda aí a trabalhar um pouquinho da coordenação motora, né? Da consciência corporal também, que é o meu principal viés, né? O trabalho de consciência corporal. Então, o perfil da Valéria... Gente, tá perguntando. Valéria Nadai, Nadai. Estou colocando aqui para o pessoal o perfil dela para vocês poderem pesquisar, entrar lá no perfil dela e conhecerem as aulas, né, que ela posta, que são aulas bem legais, né, de se fazer. E dos profissionais, Val, pode colocar alguns aqui, você quer ir me falando alguns aí, ó, @BrunoDeluca. Não tem Bruno, o D, é só Bruno Luca, mas é que eu não sei se... Eu não lembro se tem 2 C, se tem um L, por isso que eu falei, depois eu prometo que eu coloco... que depois você passa. Ó, vou pôr o do Bruno, que eu tenho aqui, então consigo colocar. Quem mais que a gente pode pôr? Professor Gilberto, ele só tá no YouTube, só. Gilberto Almeida. Tá bom. Aí depois você passa, né? Sim,
Prometo. E também quem quiser me escrever, gente, sei lá, qual o perfil de aulas de alta intensidade que é bacana? Pode mandar lá no direct, eu respondo. Tá bom? Isso aí. Legal. Eu prometo. É bom, perguntem aí para a Val no direct. O que eu queria passar para vocês também quem tiver aqui com a gente agora na live, por favor, dá um print nessa tela aí pra gente. Dá um sorriso, Val, para quem for dar um print aí na tela. Eu passei até o perfume hoje, hein, Regi? Você caprichou, né, Val? Também, deu uma caprichada aqui. Né? Então, deem um print aí na nossa tela. Quem der o print, quem postar o print da nossa live, hoje ainda, marcando o meu arroba lá do nosso Empório, que é o arroba Empório Clube Leve, e o arroba da Val, que é arroba Valéria Nadai. Quem fizer desse jeitinho aí, bonitinho, vai ganhar um desconto de 10% nas compras lá no Empório, tá? Para produtos a granel e produtos de prateleira, tá? Então, exceto para os produtos que já estão em promoção. Então, mas tem que fazer direitinho, ó. Dá o print na tela, agora, da nossa live, posta no seu perfil e marca eu e a Val, né? Coloca lá, arroba Empório Clube Leve, arroba Valéria Nadar, e aí a gente vai conceder o desconto quando você for comprar. E postar hoje ainda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Já fui lá no Empório, hein? O dia que eu fui, eu saí de lá cheia de sacola. É uma gracinha e tem muita coisa gostosa com preço bom. Então, vale a pena. Vale bastante. Vale mesmo. E é isso, essa live hoje, tanto para mim quanto para a Val, é uma reinvenção, né? São formas novas da gente se comunicar com as pessoas, tanto para mim quanto para ela, né? E acho que a mensagem é para que vocês não se acomodem, não coloquem a pandemia como algo limitador, mas sim de viés, né? A pandemia atrapalhou de uma forma, encontra uma outra maneira, mas não desiste do teu propósito, daquilo para que você se propôs a fazer, né? Então, eu tinha um propósito de falar sobre saúde integrada lá no Empório. De uma forma ou de outra, eu queria falar. Eu fui barrada pela pandemia para falar disso com público, né, com eventos. Mas eu encontrei outras formas, que é aqui, tendo o prazer de ter a Val como minha convidada para poder falar, né? Ela ia falar lá pessoalmente, assim como o Bruno, como o Alisson aí da Nutriolista também já teve a oportunidade de estar lá e falar também. Mas a pandemia mudou os nossos planos, mas não mudou os nossos sonhos. Isso que é importante. Então, a gente tem que continuar ali com foco naquilo que a gente quer e se reinventar. A Val também se reinventou muito, né, Val? Demais, né? Nossa Senhora, ainda estamos aí. Estamos aí, né, nos reinventando, vencendo a timidez, imaginando os alunos aí atrás da tela do celular, né? Mas levando as questões, vem do copo mais cheio do que vazio, né? Então, assim, pessoal, vamos nos movimentar, sabe? Criar um caminho. Se você gosta de dançar, acha um lugar legal para dançar. Vou recomendar aí nos comentários. Mas comece a se movimentar, faz um checklist do seu corpo, de como é que você se sente, né? E aí, decide aí um viés para a gente cuidar da saúde. Depois, em algum outro momento, a gente pode falar de exercícios mais específicos, né? Para objetivos mais específicos. Mas vamos pensar, pelo menos no básico, né? Vamos nos movimentar com consciência, né? É isso aí. É isso aí, com responsabilidade, né? Responsabilidade com a nossa saúde. Acho que a gente aprendeu o quanto que ela é importante e fundamental para a gente, né? É isso aí. Sim. A Célia falou, a pandemia nos isolou, mas não nos derrubou. Exatamente, né? Crescemos mesmo, gente, Célia. Sim, a Célia é uma das minhas alunas mais antigas lá no SESC, né? E ela tá super bem, assim, é uma inspiração para mim.
Quero ser, ó, Célia, quero o mesmo caminho que você, hein? Quero ó, chegar lá nos, né? Eu tenho uma idade longa com o corpinho da Célia, vou te falar. Legal. Muito bom. É isso aí. Nossa, uma saudade. Gente, obrigada pelo carinho. Eu vi aí vários comentários, não dá tempo de responder, né? De falar de todo mundo. Mas obrigada pelo prestígio. Quero agradecer a Rê também pela confiança. Desde o início da inauguração do Empório, né? E agora nessa versão online, por essa oportunidade. E vamos seguir em frente, gente. Ó, positividade. Se você não tinha feito o seu plano até hoje, pega o seu lápis, pega um caderno, acha um caminho para você, né? Mesmo com as suas restrições, mas não desiste não, tá bom? Vamos cuidar, vamos passar bem por essa, porque isso vai passar, eu sempre falo, né? Vai passar e a gente vai sair melhor disso, né, Regi? Vamos, com certeza. Eu espero, né? Vamos sair. Assim, se a gente saindo com saúde, tá muito bom, né? Tá muito bom. Então a gente tem que se cuidar mesmo, né? Então ficar em casa, gente, vai além de só ficar trancado. É se cuidar muito, se cuidar da mente, cuidar do corpo como um todo, né? E se preservar. Tá terminando. Um beijão. Ivan, obrigada pela sua presença aí. Todo mundo que se conectou, muito obrigada mesmo. Obrigada por participar. E não esquece de printar e divulgar na sua página marcando a gente, tá bom? Para ganhar desconto lá no Empório.